O corpo humano é templo de Deus, e a alma, sua morada viva. Contudo, vivemos num mundo que transformou o dom da vida e do amor em objeto de prazer e consumo. Santo Padre Pio, o santo das chagas e do silêncio, chorava quando via as almas perderem-se por causa da impureza, pois sabia que a carne foi criada para glorificar a Deus, não para afastar-se dele. A pureza é a coroa mais bela da alma. Quem a perde, perde a paz, dizia Padre Pio com profunda convicção. Ele via na pureza não uma proibição, mas uma luz, uma força que preserva o coração da escravidão dos sentidos e o mantém livre para amar com verdade. Durante décadas no confessionário, ele acompanhou a luta de milhares de almas contra as tentações da carne. Sabia, pela confissão de incontáveis penitentes, que a luta pela castidade é uma das mais duras da vida espiritual, mas também uma das mais santificadoras. Este ensinamento é um convite a redescobrir a beleza da pureza cristã segundo o olhar ardente e misericordioso de Padre Pio, o santo que chamava a castidade de o perfume de Cristo nas almas. Sua experiência mística, suas chagas visíveis e sua profunda vida de oração davam autoridade às suas palavras sobre a pureza. Ele não falava apenas como teólogo, mas como quem havia experimentado a união íntima com Deus e compreendia o preço do pecado e a graça da santidade. Padre Pio lembrava constantemente aos fiéis que o corpo não pertence a nós mesmos, mas a Deus. As Sagradas Escrituras ensinam: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Esta verdade fundamental atravessava toda a direção espiritual que o Santo Capuchinho oferecia. Ele dizia com firmeza: o corpo deve ser guardado com reverência, pois nele habita o Espírito de Deus. A impureza começa quando o homem esquece quem ele realmente é. O corpo deixa de ser sacrário e torna-se instrumento de prazer egoísta. Mas quem vive na graça santificante vê o corpo como altar, um espaço de comunhão, não de profanação. A pureza não é repressão, mas consagração verdadeira. Padre Pio ensinava que respeitar o próprio corpo significa reconhecer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada membro, cada sentido, cada capacidade foi dada pelo Criador com um propósito santo. A cultura contemporânea reduziu o corpo a objeto de consumo, mas a visão cristã o eleva à dignidade de templo. Quando entendemos isso profundamente, toda a perspectiva sobre a sexualidade e a pureza se transforma. Não se trata de reprimir a natureza humana, mas de ordená-la segundo o plano divino. O santo de Pietrelcina insistia que essa verdade deveria ser gravada no coração de cada cristão desde a juventude. O coração, ensinava Padre Pio, é o verdadeiro campo de batalha pela pureza. Ele repetia incansavelmente que a impureza nasce primeiro nos pensamentos e nos olhares. Esta compreensão alinhava-se perfeitamente com as palavras de Jesus: quem olhar com desejo impuro já cometeu adultério no coração. Por isso, o santo aconselhava com veemência vigiar os sentidos, especialmente os olhos e a imaginação. A alma que deseja permanecer pura precisa aprender a desviar o olhar, não por medo, mas por amor. O coração puro é aquele que aprendeu a ver as pessoas como Deus as vê, com dignidade infinita, não como objetos de satisfação pessoal. Padre Pio sabia que muitas almas caíam em pecados graves porque não vigiavam os pequenos pensamentos, os olhares furtivos, as conversas ambíguas. O santo capuchinho tinha uma expressão marcante: o demônio entra pelos olhos. Por isso recomendava cuidado especial com as imagens, com as leituras, com tudo aquilo que alimenta a imaginação. Ele compreendia que na sociedade moderna, saturada de estímulos sensuais, a vigilância dos sentidos tornava-se ainda mais necessária. Cada olhar impuro é uma porta aberta à escravidão. Cada olhar puro é um degrau rumo à liberdade verdadeira. A pureza começa no olhar que escolhe amar e não simplesmente desejar de forma egoísta. Para Padre Pio, a castidade não representava uma negação do amor, mas sua mais alta elevação. Ele costumava dizer que a castidade é a flor do amor verdadeiro. Esta compreensão libertava a virtude da pureza de qualquer conotação negativa ou repressiva. O amor autêntico não busca possuir, mas servir generosamente. Ele é paciente, respeitoso, fecundo e nasce da caridade, aquele amor sobrenatural que deseja genuinamente o bem do outro. A impureza, ao contrário, é o amor deformado.
Quer o prazer sem o dom, o corpo sem a alma, o instante sem a eternidade. A pureza é o sim mais profundo ao amor que vem de Deus e se manifesta em cada estado de vida. Nos solteiros, é o amor preparado, que espera com esperança, que se guarda como dom precioso. Nos casados, é a fidelidade e o respeito mútuo, a entrega recíproca vivida em Deus, conforme o sacramento do matrimônio. Nos consagrados, é a virgindade oferecida como hino de amor total ao Senhor. Padre Pio afirmava com convicção: a castidade, vivida conforme a vocação, é a maior expressão de liberdade interior. Ser puro é viver o amor como dom sagrado e não como uso egoísta. Esta visão elevada da pureza transformava a vida de quem a acolhia, porque revelava que a castidade não empobrece o coração, mas o dilata para amar de forma verdadeiramente divina. Padre Pio via com clareza o poder destrutivo da impureza, não apenas em destruir a inocência original, mas em apagar completamente a alegria espiritual. Ele dizia com tristeza: o pecado da carne apaga a luz do rosto e envenena a alma profundamente. Muitas vezes, no confessionário, ele percebia nas pessoas as marcas espirituais deixadas pelos pecados contra a pureza. Mas também dizia, com a misericórdia de um Pai verdadeiro: nenhuma alma é perdida enquanto ainda puder se confessar. A confissão sacramental é o banho da alma, o remédio divino da pureza perdida. Padre Pio passava longas horas no confessionário, às vezes 12 ou mais horas por dia, porque sabia profundamente que o perdão cura não só o pecado, mas também as feridas profundas que ele deixa na alma. Quem se levanta pela graça divina é mais forte do que antes de cair, pois experimenta a misericórdia de Deus de forma concreta. O santo capuchinho era exigente com os penitentes, às vezes até severo, mas era assim justamente porque amava as almas e desejava sua verdadeira conversão. Ele não suportava a mediocridade espiritual ou a superficialidade na confissão. Muitos relatam que foram expulsos do confessionário por Padre Pio na primeira vez, com palavras duras: vai embora, não vês como estás negro? Mas essa severidade escondia um amor imenso, pois ele queria sacudir as almas de sua letargia espiritual e levá-las a uma contrição verdadeira. Vivemos cercados por imagens que seduzem e contaminam a alma continuamente. Padre Pio alertava com frequência seus filhos espirituais sobre os perigos dos tempos modernos. A televisão, as revistas, hoje poderíamos acrescentar a internet e as redes sociais. Tudo isso multiplica exponencialmente as ocasiões de pecado contra a pureza. Por isso, ele recomendava com insistência aos fiéis que vigiassem os sentidos e alimentassem o espírito com o que é santo, a palavra de Deus lida diariamente, o Santo Rosário rezado com devoção, a contemplação frequente da cruz de Cristo. O santo de Pietrelcina tinha uma convicção profunda de que não basta fugir do mal, é preciso encher o coração com o bem. Uma alma vazia facilmente se deixa invadir por pensamentos impuros. Uma alma ocupada com Deus encontra força para resistir às tentações. Ele ensinava que a pureza não se conquista apenas pela vontade humana, mas pela presença constante de Deus no coração. A oração é o alimento da pureza, porque mantém a alma unida à fonte da graça. O rosário, em particular, era recomendado por Padre Pio como arma poderosíssima contra as tentações da carne, porque invoca a proteção maternal de Maria Santíssima. Padre Pio não escondia de ninguém a dureza da luta pela pureza. Ele afirmava claramente que a tentação contra a pureza é o combate mais constante e mais meritório da vida espiritual. Não era ingênuo nem minimizava a dificuldade real que as pessoas enfrentam, mas também não deixava espaço para o desânimo ou a resignação. Ele mesmo oferecia conselhos práticos e espirituais para aqueles que lutavam. Foge das ocasiões perigosas, aqueles ambientes, pessoas ou situações que te fazem cair. Reza o rosário todos os dias, sem exceção. Mantém o coração e a mente ocupados com o bem, com trabalho honesto, estudos, obras de caridade. Invoca o nome de Jesus e Maria nas tentações imediatas. Quando a tentação chega, não dialogue com ela. Apenas chame por Jesus e Maria. A vitória sobre a impureza não vem da força humana isolada, mas da graça divina abundante. O Espírito Santo concede ao homem o domínio de si mesmo, aquele autocontrole que permite vencer os impulsos desordenados. A Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, alimenta diretamente o amor casto e fiel.
Padre Pio dizia que a pureza é fruto da presença de Deus dentro de ti. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus pela oração, pelos sacramentos, pela vida de graça, mais forte se torna contra as tentações. O combate espiritual exige perseverança, mas traz consigo méritos eternos imensos. Nossa Senhora ocupava um lugar central na espiritualidade de Padre Pio, especialmente em relação à virtude da pureza. Ele chamava a Virgem Maria de a Imaculada, o escudo contra a corrupção do mundo. Sua devoção mariana era profundíssima, e ele transmitia essa devoção a todos os seus filhos espirituais. Recomendava insistentemente: se quiseres vencer a impureza, recorre a Maria. Ela esmagará a cabeça da serpente também em ti. Esta promessa não era vazia, mas baseada na experiência de incontáveis almas que encontraram em Maria a força para vencer. A consagração à Virgem Maria constitui uma fortaleza espiritual poderosa. Quem reza o rosário com fé sincera não cai facilmente nos pecados da carne, pois Maria protege com seu manto imaculado os que a invocam como mãe verdadeira. Padre Pio via uma conexão misteriosa, mas real, entre a pureza de Maria e a pureza dos cristãos que a invocam. A pureza é uma flor delicada que só cresce à sombra protetora de Maria. O santo capuchinho ensinava a seus filhos espirituais a se consagrarem totalmente ao coração imaculado de Maria, entregando a ela suas lutas, suas tentações, suas quedas. Maria não é apenas um modelo distante de pureza, mas uma mãe presente que intercede e protege seus filhos. Padre Pio tinha experiências místicas frequentes com Nossa Senhora e sabia por conhecimento direto o quanto ela deseja ajudar as almas na luta pela pureza. A alegria é um dos frutos mais belos da alma que vive em estado de pureza. Padre Pio ensinava que a pureza devolve à alma a alegria da infância espiritual, aquela leveza e transparência que caracterizam os corações não maculados pelo pecado grave. O coração puro é um espelho de Deus, reflete a luz do céu em cada ação e pensamento. A alma casta vive leve, sem o peso da culpa e da divisão interior, porque o amor nela não é dividido entre Deus e as criaturas de forma desordenada. Ela experimenta paz profunda, serenidade interior e verdadeira liberdade. A castidade não é peso que oprime, mas asas que elevam a alma. A pureza é uma forma de amor que ilumina tudo ao redor. O olhar torna-se límpido, o sorriso torna-se sincero, a oração torna-se mais profunda, a presença torna-se edificante. Padre Pio era testemunha viva desta verdade. Apesar de todos os sofrimentos físicos e espirituais que suportava, havia em seu rosto uma luz especial que todos notavam. Era a luz da pureza unida ao amor de Deus. Muitos dos que o conheceram testemunham que havia nele uma alegria profunda, não superficial ou artificial, mas nascida da união íntima com Deus. Esta alegria é prometida por Jesus aos puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza não é um mandamento isolado ou uma regra arbitrária, mas sim o caminho privilegiado da união com Deus. Jesus prometeu de forma clara e direta: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Padre Pio ensinava que essa promessa não se refere apenas à visão beatífica no céu, mas já começa nesta vida terrena. Quem se purifica através da graça divina já começa a ver Deus nesta existência presente, na beleza da natureza criada, no rosto dos irmãos, na profundidade da oração contemplativa. O coração casto desenvolve uma capacidade especial de perceber o invisível e encontrar Deus em todas as coisas. A castidade, longe de ser uma luta triste e pesada, revela-se como a alegria de viver em verdade completa. A pessoa pura não precisa esconder nada, não carrega máscaras, não vive em contradição. Há uma harmonia profunda entre o que ela é interiormente e o que manifesta exteriormente. Padre Pio viveu e ensinou que a pureza é o perfume do amor divino na alma humana. Ela não é apenas uma virtude moral entre outras, mas uma forma de santidade cotidiana, acessível a todos conforme seu estado de vida. Quem busca a pureza com sinceridade não foge do amor verdadeiro, mas aprende a amar como Deus ama, de forma gratuita, respeitosa, fecunda e eterna. Padre Pio era extremamente rigoroso consigo mesmo em relação à pureza e esperava o mesmo empenho de seus filhos espirituais. Ele sabia por experiência própria o quanto essa virtude exige sacrifício, vigilância constante e dependência total da graça divina. Suas cartas espirituais,
especialmente aquelas reunidas no epistolário, contêm orientações precisas sobre a vigilância espiritual necessária para manter a pureza. Ele orientava suas filhas espirituais, como Cleonice Morcaldi e outras, com firmeza mas também com ternura paternal. Pedia-lhes jejuns, penitências, oração prolongada, tudo para fortalecer o espírito contra as investidas da carne. Algumas dessas mulheres fizeram votos privados de castidade sob a direção do Padre Pio, vivendo no mundo mas consagradas totalmente a Deus. O santo não aplicava o mesmo rigor a todas, pois era um diretor espiritual sábio que conhecia as capacidades e limitações de cada alma. A certas almas, dizia ele, devemos dar sempre leite e não outros alimentos mais substanciais. São almas naturalmente enfermas. Com o leite se mantêm vivas espiritualmente. Mas, se lhes dermos alimentos mais fortes, o seu estado agrava-se. Esta sabedoria pastoral mostrava que Padre Pio não era um rigorista insensível, mas um pai espiritual que amava verdadeiramente e desejava o crescimento gradual de cada filho na santidade. O mundo contemporâneo ataca a virtude da pureza de formas cada vez mais sutis e persuasivas. A cultura do prazer imediato, a banalização da sexualidade, a ideologia que separa o corpo da pessoa, tudo isso cria um ambiente hostil à castidade cristã. Padre Pio, mesmo vivendo em uma época anterior à revolução sexual dos anos 60, já percebia os sinais dos tempos e alertava sobre os perigos futuros. Ele via como o demônio estava trabalhando para destruir a pureza, especialmente nos jovens, porque sabia que uma juventude impura seria uma geração incapaz de santidade. Por isso, insistia tanto na necessidade de formar as consciências desde cedo, de criar ambientes protegidos onde a virtude pudesse florescer. O santo capuchinho apoiava as famílias em sua missão educativa, encorajando os pais a serem vigilantes e corajosos. Sabia que muitos pais, por medo de parecerem antiquados ou por não saberem como abordar o tema, deixavam seus filhos sem orientação nesta área tão delicada. Mas uma educação autêntica para a pureza é um dos maiores presentes que os pais podem dar aos filhos. Não se trata de criar tabus ou neuroses, mas de transmitir uma visão verdadeiramente humana e cristã da sexualidade, do amor e do corpo. A castidade no matrimônio era outro tema sobre o qual Padre Pio dava orientações claras. Muitos casais procuravam sua direção espiritual, e ele os orientava sobre a fidelidade conjugal, o respeito mútuo e a abertura à vida. Ensinava que a castidade dos esposos não significa a ausência de relações íntimas, mas sim a vivência da sexualidade, de acordo com o plano de Deus, unitiva e procriativa, expressão de amor verdadeiro e não de egoísmo. Padre Pio se alegrava profundamente quando encontrava casais fiéis, que viviam o sacramento do matrimônio com seriedade. Gostava de presidir casamentos e bendizia com especial carinho as famílias que se formavam. Via na família saudável e unida um reflexo da Trindade Santa e um baluarte contra a degradação moral da sociedade. Os ensinamentos da Igreja sobre o amor conjugal, expressos especialmente na encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, encontravam em Padre Pio um defensor convicto. Ele entendia que a contracepção artificial não era apenas uma questão técnica, mas envolvia uma mentalidade contrária à abertura à vida e ao plano divino. Muitas mulheres consultavam Padre Pio sobre questões relacionadas à maternidade, e ele sempre as encorajava a confiar na providência divina e a acolher os filhos como bênçãos de Deus. Padre Pio também enfrentou duras provações relacionadas justamente à virtude da pureza. Seus inimigos, incapazes de compreender a santidade de suas relações com as filhas espirituais, lançaram contra ele acusações infames de impureza. Cartas anônimas chegavam continuamente ao Santo Ofício, acusando o frade estigmatizado de transgredir o voto de castidade, de receber mulheres à noite no convento, de comportamento inadequado. Essas calúnias causavam sofrimento imenso ao santo, mas ele suportava tudo com paciência e oferecia essas dores pela conversão dos pecadores. Jamais respondeu com ódio ou ressentimento aos caluniadores. Pelo contrário, orava por eles e os perdoava. Durante os anos de segregação, quando foi proibido de celebrar missa em público, de confessar, de manter contato com os fiéis, Padre Pio viveu uma verdadeira prisão. Comparava sua situação à dos prisioneiros reais, mas sem nem mesmo saber quando terminaria sua pena.
Bem-aventurados os prisioneiros, dizia. Pelo menos depois da sentença, sabem quantos dias devem ainda permanecer encarcerados. Esta provação purificou ainda mais sua alma e mostrou ao mundo inteiro a autenticidade de sua santidade. Um homem culpado não suportaria tal injustiça com tanta paz e submissão. A relação de Padre Pio com suas filhas espirituais era marcada pela mais perfeita pureza de intenções. Ele as amava com amor paternal verdadeiro, desejando unicamente sua santificação. Chamava-as de filhas, e elas o chamavam de pai, não em sentido biológico, mas espiritual. Cleonice Morcaldi, Nina Campanile, Filomena Fini e muitas outras mulheres encontraram em Padre Pio um guia seguro no caminho da perfeição cristã. Ele as conduzia com firmeza, às vezes com severidade aparente, mas sempre com amor profundo. Para seguir o Padre Pio, escreveu Filomena Fini, sofria-se muitíssimo. As suas provas, as suas repreensões, o tratamento diferente de alma para alma, tudo isto despedaçava o coração. Mas era preciso ter muita fé para compreender que sua atuação era justa. Certo dia ela lhe perguntou: Padre, mas então a vida espiritual faz sofrer assim tanto? E ele respondeu: vida espiritual significa agonizar. Esta resposta pode parecer dura, mas revelava uma verdade profunda. O caminho da santidade passa necessariamente pela cruz, pela renúncia, pela mortificação. Padre Pio não oferecia um cristianismo adocicado ou facilitado, mas o autêntico seguimento de Cristo crucificado. O testemunho de Padre Pio sobre a pureza possui relevância especial nos dias de hoje. Vivemos em uma sociedade que perdeu completamente o sentido da castidade, que ridiculariza a virgindade, que promove a promiscuidade desde a adolescência. Neste contexto, a mensagem do santo de Pietrelcina soa como um grito profético, chamando as almas de volta à verdade sobre o amor humano. A pureza não é repressão neurótica ou medo do corpo, como querem fazer crer os inimigos da moral cristã. É, ao contrário, a libertação da escravidão dos instintos, a capacidade de amar verdadeiramente sem usar o outro como objeto. É a integração harmônica de toda a pessoa, corpo e alma, sob o senhorio de Cristo. Padre Pio mostrou que é possível viver a castidade em qualquer época, mesmo nas mais difíceis. Sua vida é prova de que a graça de Deus é mais forte que todas as tentações. Milhares de pessoas, jovens e adultos, solteiros e casados, consagrados e leigos, encontraram na intercessão e no exemplo de Padre Pio a força para viver a pureza em meio às dificuldades do mundo moderno. A confissão sacramental ocupava lugar central na pedagogia da pureza ensinada por Padre Pio. Ele passava horas intermináveis no confessionário, às vezes mais de 12 horas por dia, ouvindo as misérias e pecados de milhares de almas. Tinha o dom sobrenatural de ler os corações e frequentemente revelava aos penitentes pecados que eles haviam esquecido ou escondido. Era severo com quem se apresentava sem verdadeira contrição, mas infinitamente misericordioso com quem demonstrava arrependimento sincero. Muitos testemunharam que foram transformados pela confissão com Padre Pio. Não apenas receberam a absolvição sacramental, mas experimentaram um encontro real com a misericórdia de Deus que mudou suas vidas. O santo ensinava que não se deve ter vergonha de confessar os pecados contra a pureza. O demônio usa a vergonha para impedir que as pessoas se aproximem do sacramento, mas é justamente na confissão humilde que se encontra a cura. Ele dizia aos penitentes: nenhuma alma é perdida enquanto ainda puder se confessar. Esta palavra dava esperança aos mais desesperados, aqueles que haviam caído gravemente e pensavam não haver mais remédio. Padre Pio mostrava que a misericórdia de Deus é sempre maior que qualquer pecado. Os jejuns e penitências recomendados por Padre Pio tinham também a finalidade de fortalecer o domínio sobre o corpo e seus apetites desordenados. Ele mesmo praticava jejuns rigorosos e dormia pouquíssimo, oferecendo essas mortificações pela conversão dos pecadores. Às suas filhas espirituais pedia jejum especialmente durante a Quaresma e às sextas-feiras, em memória da paixão do Senhor. Mandava algumas se submeterem à disciplina física, flagelando o próprio corpo para reparar os ultrajes que Nosso Senhor recebeu. Estes métodos podem parecer excessivos aos olhos modernos, mas faziam parte da tradição ascética cristã e visavam subjugar a carne ao espírito. Padre Pio, no entanto,
era prudente e não exigia de todos o mesmo tipo de penitência. A uma filha espiritual que lhe pedia permissão para jejuar, respondeu com realismo: "Mas, minha filha, que jejum podes fazer? Nem sequer te tens em pé." Esta sabedoria pastoral mostrava que ele não era um fanático da penitência, mas um guia espiritual equilibrado que conhecia as capacidades reais de cada pessoa. O importante era a intenção interior, o desejo sincero de mortificar o homem velho para que nascesse o homem novo em Cristo. A luta pela pureza nunca termina nesta vida terrena. Mesmo os santos mais elevados enfrentaram tentações até o fim de seus dias. Padre Pio advertia seus filhos espirituais contra a presunção de quem pensa já ter conquistado definitivamente a virtude. O demônio ataca especialmente aqueles que progridem no caminho espiritual, tentando fazê-los cair precisamente na área da pureza. Por isso é necessária vigilância constante, oração perseverante, frequência aos sacramentos. A Eucaristia é alimento essencial da pureza, pois une a alma a Cristo de modo íntimo e fortalece contra as paixões. Padre Pio celebrava a Santa Missa com devoção extraordinária, muitas vezes em estado de êxtase, e recomendava a todos a comunhão frequente, até diária quando possível. Sabia que quem se alimenta do corpo de Cristo recebe força divina para vencer as tentações da carne. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus também era por ele recomendada como meio de crescer na pureza. O coração de Cristo, manso e humilde, é modelo e fonte da castidade perfeita. Unindo nosso coração ao dele, aprendemos a amar como ele ama, de forma pura, desinteressada, sacrificial. Maria Santíssima, a sempre Virgem, é a grande mestra da pureza. Padre Pio tinha devoção especialíssima à Mãe de Deus e via nela o modelo perfeito de castidade consagrada. Ela que concebeu Jesus permanecendo virgem, que viveu toda a sua vida em pureza total, que foi assunta ao céu em corpo e alma, é a rainha dos puros de coração. Padre Pio ensinava que ninguém pode viver a pureza de forma durável sem a proteção maternal de Maria. Ela esmaga a cabeça da serpente, aquela antiga serpente que é o demônio, e protege seus filhos dos ataques impuros. O rosário, oração mariana por excelência, é arma poderosíssima contra as tentações da carne. Padre Pio o rezava constantemente, às vezes 20 terços por dia, e via milagres operados por esta devoção simples mas eficacíssima. Recomendava a todos, especialmente aos jovens, que nunca deixassem de rezar o rosário diariamente. Muitos testemunharam que nos momentos de tentação mais forte, invocar Maria pelo rosário trouxe vitória imediata. A Virgem Imaculada não abandona quem a invoca com fé sincera. Consagrar-se a ela, entregar-lhe as lutas e tentações, é garantia de proteção especial. O Catecismo da Igreja Católica ensina de forma clara e completa sobre a virtude da castidade. Nos parágrafos 2337 a 2359, encontramos a doutrina sobre a castidade e a integridade da pessoa humana. O parágrafo 2520 afirma que a pureza exige o pudor, a paciência e a oração. O parágrafo 2345 ensina que a castidade é uma escola de doação e domínio de si. Estes ensinamentos oficiais da Igreja confirmam tudo aquilo que Padre Pio viveu e transmitiu em sua missão apostólica. Não se tratava de opiniões pessoais ou devoções particulares, mas da fé católica autêntica vivida em sua plenitude. Documentos pontifícios importantes como a Humanae Vitae de Paulo VI sobre o amor conjugal e a castidade e a Veritatis Splendor de São João Paulo II, sobre a verdade moral e a liberdade, aprofundam estes temas com autoridade magisterial. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 39, recorda que todos são chamados à santidade, e esta santidade passa necessariamente pela vivência da castidade conforme o próprio estado de vida. Padre Pio também enfatizava a importância do pudor como proteção da pureza. O pudor não é falso moralismo ou vergonha neurótica do corpo, mas respeito pela intimidade e dignidade da pessoa, a forma de vestir, de falar, de comportar-se, tudo isso influencia na preservação da pureza pessoal e no respeito à pureza dos outros. O santo era rigoroso quanto ao modo como as mulheres se apresentavam na igreja. Não permitia saias curtas, decotes profundos, braços descobertos. Alguns consideravam este rigor excessivo,
Mas Padre Pio sabia que o pudor no vestir é uma forma de caridade para com o próximo, evitando ser ocasião de tentação. Contava com bom humor um episódio de uma mulher que foi em peregrinação com a saia levantada sem perceber, e o marido pensava que ela tivesse feito alguma promessa estranha. Este episódio ilustra como às vezes as pessoas não se dão conta de como se apresentam. O pudor cristão não é antiquado ou repressivo, mas sabe o reconhecimento de que o corpo humano, sendo templo do Espírito Santo, merece ser tratado e apresentado com dignidade. A formação dos jovens na virtude da pureza era uma das grandes preocupações de Padre Pio. Ele via que muitos jovens caíam em pecados graves por ignorância ou falta de orientação adequada. Os pais frequentemente não sabiam como educar os filhos nesta área delicada, e a escola certamente não oferecia formação moral sólida. Pelo contrário, muitas vezes transmitia valores contrários à castidade cristã. Por isso, Padre Pio encorajava os pais a serem corajosos em falar com os filhos sobre a pureza, apresentando a beleza desta virtude e não apenas as proibições. Os jovens precisam entender que a pureza não os priva de nada essencial, mas os prepara para amar verdadeiramente quando chegar o momento certo. A castidade na juventude é preparação para a fidelidade no matrimônio ou para a consagração total a Deus na vida religiosa. Desperdiçar a pureza em relacionamentos superficiais ou em prazeres egoístas deixa feridas profundas na alma e compromete a capacidade de amar de forma madura. Padre Pio aconselhava os jovens a fugirem das ocasiões perigosas, a escolherem boas companhias, a ocuparem o tempo com atividades construtivas, a alimentarem a vida espiritual com oração e sacramentos. O mundo moderno tenta convencer as pessoas de que a castidade é impossível ou mesmo prejudicial à saúde psicológica. Propagam a ideia de que reprimir os impulsos sexuais causa neuroses e que a satisfação destes impulsos é necessária para o equilíbrio. Nada mais falso. A ciência psicológica séria reconhece que o domínio dos instintos, longe de causar danos, é sinal de maturidade e saúde mental. As pessoas castas não são reprimidas ou infelizes, mas integradas e livres. Padre Pio é testemunha viva desta verdade. Apesar de viver em castidade perfeita pelo voto religioso, era uma pessoa equilibrada, alegre, capaz de relacionamentos profundos e saudáveis. Sua personalidade não era mutilada pela castidade, mas enriquecida. Ele podia amar muito mais pessoas e de forma muito mais profunda, justamente porque seu amor não era dividido ou egoísta. A castidade não diminui a capacidade de amar, mas a aumenta e purifica. Este é um dos grandes paradoxos do cristianismo. Ao renunciar ao prazer egoísta, ganhamos a capacidade de amar verdadeiramente. A luta pela pureza traz consigo méritos espirituais imensos. Padre Pio ensinava que cada vitória sobre a tentação impura agrada profundamente a Deus e acumula tesouros no céu. Cada ato de domínio sobre os sentidos, cada mortificação voluntária, cada olhar desviado por amor a Deus, tudo isso tem valor eterno. O demônio sabe disso e por isso ataca com tanta insistência justamente nesta área. Ele quer roubar das almas os méritos que adquiririam vencendo as tentações, mas quando caímos, não devemos desanimar. Padre Pio dizia que quem cai mas se levanta agrada mais a Deus do que quem nunca lutou. A humildade nascida da queda, quando seguida de verdadeiro arrependimento, pode ser mais valiosa que a pureza mantida sem esforço. Deus olha o coração e vê as intenções profundas. Valoriza o esforço sincero mesmo quando não alcançamos a vitória perfeita. O importante é nunca desistir, sempre recomeçar, sempre confiar na misericórdia divina. A vida espiritual não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona que dura toda a existência. Os santos são os grandes mestres da pureza. Além de Padre Pio, temos exemplos luminosos como São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, Santa Maria Goretti, mártir da pureza aos 12 anos, Santo Domingos Sávio, jovem puro que morreu aos 15 anos, Santa Agnes, virgem e mártir. Estes e muitos outros santos mostram que a pureza é possível em qualquer idade e circunstância. Não são super-homens ou pessoas de outra natureza. São seres humanos como nós, com as mesmas tentações e dificuldades, mas que confiaram na graça divina e lutaram com perseverança. Suas vidas são fonte de inspiração e encorajamento.
Se eles conseguiram, também nós podemos conseguir. Padre Pio gostava de recordar os exemplos dos santos às pessoas que dirigia espiritualmente. Recomendava a leitura de biografias de santos, especialmente daqueles que se destacaram pela pureza. Ver como os santos venceram suas batalhas ajuda-nos a vencer as nossas. A Igreja oferece meios abundantes para a prática da castidade. Os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão, são fontes de graça indispensáveis. A oração, tanto pessoal quanto litúrgica, mantém a alma unida a Deus e forte contra as tentações. A leitura da Sagrada Escritura alimenta o espírito com a palavra de Deus. As devoções tradicionais, como o rosário, a via sacra, as novenas aos santos, são também poderosos auxílios. A pertença a grupos de oração ou movimentos eclesiais cria um ambiente favorável à vivência da virtude. Padre Pio incentivou a criação dos grupos de oração exatamente com este propósito: formar comunidades onde as pessoas pudessem se apoiar mutuamente no caminho da santidade. Nesses grupos, as pessoas rezam juntas, partilham suas experiências, se encorajam nas dificuldades. Ninguém precisa lutar sozinho. A Igreja é uma família, e como em toda família saudável, os membros se ajudam mutuamente. O demônio tem ódio especial pela pureza, porque esta virtude torna a alma semelhante aos anjos e a prepara para a visão de Deus. Por isso emprega todas as suas forças para fazer as pessoas caírem em pecados contra a castidade. Usa de astúcia, de sedução, de mentiras. Apresenta o pecado como algo atraente, sem consequências, até benéfico. Esconde cuidadosamente as consequências terríveis da impureza, a perda da paz interior, a escravidão ao vício, o endurecimento do coração, o afastamento de Deus. Padre Pio conhecia bem as táticas do demônio porque as havia experimentado em si mesmo através de terríveis tentações e porque as via em ação nas almas que confessava. Alertava constantemente sobre a necessidade de vigilância. O demônio é como um leão que ruge procurando a quem devorar, diz São Pedro em sua carta. Ele nunca dorme, nunca desiste. Portanto, também nós devemos estar sempre atentos, sempre em guarda. A oração é a arma principal contra os ataques diabólicos. Quem reza está protegido, quem não reza está em perigo constante. Padre Pio ensinava também sobre a pureza interior, aquela que vai além dos atos externos. Não basta evitar pecados graves contra a castidade. É necessário purificar também os pensamentos, os desejos, as intenções. Jesus foi muito claro: quem olhar com desejo já cometeu adultério no coração. Portanto, Deus julga não apenas as ações, mas também os pensamentos e desejos. Esta doutrina pode parecer severa, mas é na verdade libertadora. Mostra que a verdadeira pureza é interior, é do coração. Uma pessoa pode ser externamente correta, mas interiormente impura. Deus não se deixa enganar pelas aparências, vê o coração. Por isso devemos trabalhar na purificação interior, pedindo ao Espírito Santo que limpe nosso coração de todos os desejos desordenados. Padre Pio rezava constantemente: cria em mim um coração puro, como pedia o salmista Davi depois de seu pecado de adultério. Esta oração deve ser constante em nossa vida espiritual. Os meios de comunicação modernos apresentam desafios inéditos à virtude da pureza. A internet, com sua facilidade de acesso a conteúdos pornográficos, tem destruído a pureza de milhões de pessoas, inclusive jovens e até crianças. As redes sociais, com suas imagens provocantes e cultura da exposição do corpo, criam um ambiente constantemente estimulante dos instintos. A televisão, o cinema, a publicidade, tudo parece conspirar contra a castidade. Padre Pio, se vivesse hoje, certamente alertaria com veemência sobre estes perigos, mas também indicaria o remédio, a fuga radical das ocasiões de pecado. Quem sabe que certo tipo de conteúdo o faz cair, deve evitá-lo completamente, sem exceções. É melhor parecer radical ou antiquado aos olhos do mundo do que perder a alma. Jesus disse palavras duríssimas: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Naturalmente não se trata de mutilação física, mas de radicalidade na fuga do pecado. Vale a pena qualquer sacrifício para preservar a pureza da alma. A família tem papel fundamental na educação para a pureza. É no lar que as crianças devem aprender, desde pequenas,
o respeito pelo próprio corpo e pelo corpo dos outros. Os pais são os primeiros educadores e não podem delegar esta responsabilidade. Padre Pio encorajava as famílias a criarem um ambiente de pureza em casa, imagens sagradas nas paredes, ausência de conteúdos impuros, exemplo de pudor e respeito mútuo entre os esposos. As crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Pais que vivem a castidade conjugal com fidelidade transmitem aos filhos uma lição preciosa. Ao contrário, pais que traem, que se divorciam, que vivem em concubinato, ensinam aos filhos que o compromisso não é importante e que os impulsos devem ser satisfeitos. Padre Pio tinha grande estima pelas famílias sólidas, fundadas no sacramento do matrimônio e abertas à vida. Via nelas o futuro da Igreja e da sociedade. A virtude da pureza está intimamente ligada a outras virtudes. A humildade é necessária para reconhecer a própria fraqueza e buscar ajuda divina. A fortaleza é necessária para resistir às tentações e perseverar na luta. A temperança é necessária para moderar todos os apetites e não apenas o sexual. A prudência é necessária para discernir e evitar as ocasiões de pecado. A justiça é necessária para respeitar os direitos de Deus sobre nosso corpo e sobre nossa vida. A caridade, rainha de todas as virtudes, é a motivação última da pureza. Amamos a Deus e por isso queremos agradá-lo guardando nosso corpo e nossa alma em santidade. Padre Pio praticava todas estas virtudes em grau heróico e por isso conseguia viver a castidade perfeita. Ele mostrava que a vida espiritual é um conjunto harmonioso onde todas as virtudes se sustentam mutuamente. Chegamos ao final desta reflexão sobre os ensinamentos de Padre Pio acerca da pureza. Sua mensagem é clara e atual. A pureza é possível, necessária e bela. É possível porque a graça de Deus é suficiente para vencer todas as tentações. É necessária porque sem ela não veremos a Deus. É bela porque liberta o coração para amar verdadeiramente. Padre Pio viveu o que ensinava. Sua vida foi um testemunho luminoso da beleza da castidade consagrada. Ele amou muito e foi muito amado, não apesar de sua pureza, mas por causa dela. Seu coração puro era capaz de amar com a intensidade e a profundidade que só Deus pode dar. Que seu exemplo e sua intercessão nos ajudem a viver também nós esta virtude fundamental. Que Nossa Senhora, Rainha da Pureza, nos proteja com seu manto imaculado. Que Jesus, manso e humilde de coração, nos ensine a amar com seu amor puro e santo. A pureza é a liberdade de amar como Jesus ama. Esta é a síntese de tudo. Pureza é amor, amor verdadeiro, amor divino. Quem guarda a pureza, guarda o céu dentro de si.